Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam em casa, tomando os devidos cuidados, tá bom? Eu sou a professora Jade, a partir desse segundo ciclo vou ministrar com vocês essa disciplina de ciências, tá bom? Então, na nossa atividade de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre o capítulo 3, tá bom? Então, quem tem seu livro, já abre aí no capítulo 3, que a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os ecossistemas terrestres, tá bom? Mas antes, eu quero saber se todo mundo aí já almoçou. Já passou da hora do almoço, então eu acredito que todo mundo já almoçou. O que vocês almoçaram? Arroz, feijão, carne, salada. Então, agora a gente vai ver aí um prato de uma pessoa pra gente entender um pouquinho aí nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, temos aí, ó, deu uma fome, observe o cardápio. Bife acebolado, molho de iogurte natural com cogumelos, arroz, feijão e farinha de mandioca, salada de alface. Então, você consegue perceber a variedade de espécies encontradas nesse cardápio? Uma variedade muito grande. Temos os vegetais, arroz, feijão, a mandioca, que é feita a farinha. Temos também a carne, que é de origem animal, certo? E o que você sabe sobre esses organismos? Então, eles estão presentes aí no nosso dia a dia, na nossa alimentação, tá bom? Então, para começar aí, vamos saborear aí um pouco da ciência, entender um pouquinho desse prato. Então, agora tente reunir os seres vivos que fazem parte dos ingredientes do cardápio de acordo com a classificação abaixo. Fungos, nós temos o cogumelo, o molho que tem lá o cogumelo, certo? Então, esse é um fungo. Vegetais, temos presentes na salada de alface, no feijão, no arroz, na farinha de mandioca, na cebola, no tomate, certo? De origem animal, temos aí o bife, tá certo? E também temos as bactérias que estão presentes no iogurte. Mas por que devemos classificar as coisas, os animais, os organismos, como a gente acabou de classificar os organismos presentes nesse cardápio que a gente viu? Então, a necessidade de reunir-se os seres vivos em grupos e conhecer suas semelhanças e diferenças é algo bem comum no nosso dia a dia, certo? Temos como classificar as plantas, os animais. Então, aí a gente está vendo a classificação dos animais, como exemplo. Temos aí os vertebrados, que são divididos em sangue quente, mamíferos e aves, e sangue frio, peixes, répteis e anfíbios. Temos também os invertebrados, que se classificam aí com as pernas articuladas, sem pernas, e assim sucessivamente. Então, classificar é uma coisa bem importante, ou seja, reunir os semelhantes, certo? E aí, o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil para identificar esse organismo. Então, a classificação dos organismos surgiu há muito tempo. Antigamente, os cientistas organizavam apenas entre plantas e animais. Então, tudo que tinha no planeta Terra, ou era planta ou era animais. Todos os seres vivos que existiam ou fazia parte do grupo das plantas ou fazia parte do grupo dos animais, certo? Porém, com o avanço dos estudos, a descoberta do microscópio, alguns cientistas observaram que tinham organismos que não se encaixavam nem nas plantas e nem nos animais. Então, a partir daí, surgiu essa necessidade de classificar os semelhantes, certo? Então, aí temos a vez do cientista Linneu, que ele foi um cientista muito importante na classificação aí, nessa descoberta de querer classificar os organismos. Então, Linneu, ele é conhecido como o pai da taxonomia, que a gente vai ver um pouquinho já sobre taxonomia, que se refere aí a classificar, identificar e organizar os seres vivos, certo? Então, Linneu, ele fazia medicina, era muito estudioso, por sinal, e ele estudava também as plantas. Porém, no curso de medicina era obrigatório estudar as plantas, porque era a partir dessas plantas que eles iam desenvolver aí os remédios,
certo? Então, naquele tempo, não tinha farmácia, não tinha onde encontrar remédio para qualquer doença. Então, os remédios eram feitos a partir das plantas. Então, Linneu começou a investigar, a identificar essas plantas, reunindo plantas semelhantes. Mas, para isso, ele viajou, fez várias viagens a bordo de navios, para conseguir aí fazer a sua pesquisa, certo? Então, a partir deste momento, surge aí essa necessidade que é de identificar e classificar os seres vivos, que conhecemos até hoje essa classificação, que é sobre isso a nossa aula de hoje, certo? Então, o sueco Carl von Linné, conhecido como Linneu, aparece com ideias que iriam mudar o rumo da ciência moderna. Ele estabeleceu categorias para agrupar os seres vivos e propôs um sistema para nomeá-los. O sistema criado por Linneu utiliza regras para escrever o nome dos seres vivos que são empregados até hoje, certo? Então, essa classificação é a identificação dos seres vivos, certo? É identificar, saber a espécie daquele ser vivo, certo? Então, ele fez vários registros de acordo com seus estudos. Ele publicou um livro, esse livro aí que vocês estão vendo na imagem, o Systema Naturae, em 1958, e apresentou propostas detalhadas de suas pesquisas sobre a classificação dos seres vivos. Linneu propôs um sistema de classificação com tanta eficiência que suas regras são adotadas até hoje. Trata-se da nomenclatura binominal, que atribui 2 nomes a cada espécie de seres vivos. Então, binominal significa bi, 2. Então, nominal, nome. Então, são 2 nomes para todos os seres vivos que existem na face da Terra, certo? Seres vivos que são identificados, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre taxonomia. Como eu falei anteriormente, Linneu era conhecido como o pai da taxonomia. A gente vai entender um pouquinho o que é a taxonomia, certo? Então, taxonomia é o ramo da ciência que descreve e classifica os seres vivos. Então, descreve o ser vivo como é e também dá o nome desse ser vivo. Lembrando que a nomenclatura é binominal, ou seja, cada ser vivo vai ter 2 nomes. Então, a taxonomia é uma importante ferramenta para os biólogos e por meio dela já foram descritas 1,5 milhões de espécies vivas. E além disso, sempre aparecem novas variáveis, novos termos e explicações. Não é tarefa fácil para os pesquisadores, porque quanto mais eles entram no campo da pesquisa, mais eles descobrem espécies novas, parecidas com algumas que já são catalogadas, porém são novas espécies. E aí tem que ter o trabalho de nomear essa espécie e descrever também. Essa espécie é assim, assim, tem antena, tem não sei quantas patas, certo? Então, essa nomenclatura aí é muito importante. Sem as regras de Linneu, quanta confusão teria? Então, vamos observar aí um exemplo. O nome cachorro escrito em outras línguas. Temos aí em espanhol, pero, em inglês, dog, em hebraico, kelev, em italiano, cane, em português, chamamos cachorro, cão, certo? Então, imagina você, brasileiro, viajar lá para Espanha e ver um cachorro e vai falar, olha, um cão, cão. Ninguém vai entender que aquilo é um cachorro. Então, a ideia de Linneu de classificar todos os seres vivos é exatamente isso, para que esse ser vivo seja reconhecido em toda a face da Terra com a sua nomenclatura binominal, ou seja, com seu nome científico. Então, há algumas regras da nomenclatura. Então, o nome científico aí do cachorro que a gente está vendo é Canis familiaris. Então, se eu chegar lá na Espanha falando Canis familiaris, todo mundo vai saber que é um cachorro. Se eu chegar lá em outro país, na Polônia, Alemanha, em qualquer outro lugar do planeta Terra e falar Canis familiaris, todo mundo vai entender que é o cachorro, certo? Então, a gente tem algumas regrinhas básicas de nomenclatura. Como é que a gente vai escrever esse nome científico? Então, prestem bem atenção, porque está presente aí na nossa atividade de hoje, certo? Então, as regras de classificação criadas por Linneu
partem da ideia de fazer com que os cientistas, em qualquer lugar do mundo, escrevam o nome dos seres vivos da mesma forma, independente do idioma. Para isso, ele utilizou uma nomenclatura binominal escrita em latim. Veja como escrever o nome cachorro, de forma que em qualquer lugar esse animal seja identificado. Então, aí a gente tem o nome Canis familiaris. O primeiro nome, ele se refere ao gênero e deve ser escrito sempre, sempre, sempre com letra maiúscula. Obrigatoriamente, o primeiro nome dessa espécie tem que ser escrita com letra maiúscula, certo? Já o segundo nome se refere ao nome específico. Escreve sempre com letra minúscula, certo? Então, aí vocês podem observar que essa nomenclatura binominal, o nome dessa espécie, a identidade desse animal é composto por dois nomes, sendo que o primeiro é escrito com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. Outra observação é que toda vez que um nome for escrito, como é em latim, toda vez que vocês escreverem um nome, se for digitado, a gente tem que colocar no modo itálico. Itálico é esse modo que a letra parece que está um pouquinho assim deitada. Já se a gente estiver escrevendo à mão, a gente tem que grifar, passar um tracinho embaixo para identificar aquele nome em destaque, certo? Então, a expressão formada por Canis familiaris designa o nome da espécie, certo? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre categoria taxonômica, ou seja, os seres vivos são organizados aí dessa forma. Vamos lá. Primeiro, a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Uma dica aí para vocês sempre lembrarem dessa ordem é essa palavra aí, reficofage, reficofage, onde ré significa reino, filo, esse Czinho aí tá relacionado com a classe, o O com a ordem, o Fá com a família, o G com o gênero e o E com a espécie. Então, tia, mas o que significa isso? Na verdade, é uma hierarquia, onde vai estar organizado os grupos dos seres vivos, certo? Onde o reino, ele é o mais geral, ou seja, engloba aí a maioria dos animais, como a gente tá vendo aí o exemplo dos animais, certo? E a espécie vai ser a mais específica, vai se referir apenas àquele animal, aquele organismo, aquela planta, enfim. Então, se trata de uma hierarquia dos grupos, onde o reino, ele é mais geral, ele é mais generalizado, ou seja, se refere a muitas espécies. E a espécie, ela é bem específica, ou seja, se refere apenas àquele animal, àquela planta, àquele organismo, certo? Então, a gente tem aí, falamos do cão agorinha, Canis familiaris, a espécie dele, Canis familiaris. Já o gênero se refere a quê? A Canis, onde a gente tem aí presente o lobo, que o lobo é chamado de Canis lupus. Então, aí no gênero, a gente já tem mais um animalzinho aí chegando. Já na ordem, ele faz parte da ordem dos carnívoros. Então, já entra quem aí dessa ordem? Já entra o lobo, que está presente aí desde o gênero. Entra a raposa, entra o leão, certo? Já a classe se refere aos mamíferos. É a classe mamália ou dos mamíferos. Então, entra aí todos os organismos que são mamíferos. Temos quem? Temos cachorro, o lobo, a raposa, o leão e o ser humano. Já o filo que o cãozinho está aí presente é o filo Chordata, que é o filo dos animais vertebrados. Então, entra aí todos os animais vertebrados. Já o reino é o reino Animalia. Então, se refere aí a todos os animais existentes. Viram a diferença? Como o reino engloba muitos animais, como é no caso que é o reino Animalia. Então, ele é mais generalizado. Já a espécie, ela é bem específica, identifica apenas o animal, certo? Deu para entender que essa categoria taxonômica é uma hierarquia onde o reino é geral e a espécie é específica, certo? Não esqueçam. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas categorias. A primeira que a gente vai falar é da mais específica, que é a espécie. Então, o que significa espécie?
conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Então, são aqueles organismos que se reproduzem entre si e que geram descendentes férteis, geram filhotes, como aí no caso a gente tem o caso da jaguatirica, que ela é um felino que o nome científico, Leopardus pardalis. Vejam aí como está escrito, primeiro nome com letra maiúscula, segundo nome com letra minúscula e sempre é destacado, certo? Então, espécie é o conjunto de organismos semelhantes entre si que são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis, ok? Então, vamos lá para o próximo. O próximo, gênero. Então, o conjunto de espécies se agrupam e formam um gênero. Como, por exemplo, a jaguatirica e o gato do mato são animais de espécies diferentes. Vamos lá? Jaguatirica, a espécie Leopardus pardalis. Já o gato do mato, Leopardus uiade. Então, as duas são leopardos, são do mesmo gênero, porém são espécies diferentes. Então, o conjunto aí de leopardos que tiver presente são do mesmo gênero. Então, o conjunto de espécies são conhecidos como gêneros. Então, vamos lá para o próximo. Nossa próxima categoria taxonômica é a família. Então, se o gênero é o conjunto de espécies, família vai ser o conjunto de gêneros. Então, os gêneros são mais aparentados entre si e formam uma família, como, por exemplo, a família dos felinos. Então, como exemplo, a gente tem a figura A e a figura B. Os felinos, do latim felide, constituem uma família, Panthera tigris e Puma concolo, ou seja, são de gêneros e espécies totalmente diferentes, mas por serem parecidos um com o outro, constituem aí a mesma família, a família Felidae, certo? Então, o conjunto de gêneros formam uma família. Então, a próxima categoria taxonômica é a ordem. O conjunto de famílias vai formar uma ordem. Então, as famílias mais aparentadas entre si vão formar aí, por sua vez, uma ordem. Assim como a onça pintada, outros animais também pertencem à ordem dos carnívoros. Então, essa ordem aí engloba todos os animais que são carnívoros, que se alimentam de carne, certo? Então, essa categoria taxonômica, elas são uma hierarquia onde uma faz parte da outra. Então, um conjunto de espécies forma um gênero, conjunto de gênero forma uma família, o conjunto de uma família formam ordem. Então, a onça, assim como a jaguatirica, o leão, fazem parte dessa ordem que é a ordem dos carnívoros, certo? Então, nossa próxima categoria taxonômica é classe. Então, lembra que a gente falou anteriormente, falamos sobre a ordem, certo? E agora, então, significa que a classe é o quê? O conjunto de ordens formam aí a classe. Então, a classe que a gente tem aí é a classe dos mamíferos, a classe mamária. Então, dá para observar aí a quantidade de animais que são mamíferos. Então, os animais da ordem carnívora, juntamente com os animais de outras ordens, como rodente, pacas, capivara, primates, chimpanzés, seres humanos, são agrupados aí na classe mamália, que é a classe dos mamíferos, dos animais que mamam, certo? Nossa próxima categoria taxonômica é filo, certo? Que é uma das maiores também. Então, o conjunto de classes formam o filo. Então, a gente tem aí, ó, os animais da classe dos mamíferos, juntamente com animais de outras classes, como reptília, que são os répteis, as aves, são agrupados no mesmo filo, que é o chordata, que são os vertebrados, animais que possuem ossos, certo? Os animais vertebrados fazem parte desse filo, que é o filo chordata, certo? Então,
A nossa última categoria taxonômica, o reino, que é a maior, a mais generalizada, que engloba aí a maioria dos organismos. Então, os filos, o conjunto de filos mais aparentados entre si, eles podem ser agrupados e assim vão ser chamados de reino, que é a nossa maior categoria. Então, os animais do filo dos cordados, juntamente com animais de outros filos, como artrópodes, que são os insetos, aranhas, dos moluscos, polvo, caramujos, são agrupados num mesmo reino, reino Animalia ou Metazoa, certo? Então, aí, a gente tem a nossa maior categoria, que faz parte aí o reino Animalia. Então, ela engloba aí todos os animais. Se eu disser assim, qual é um organismo que faz parte do reino Animalia? Então, são milhares de espécies que fazem parte, não tem como eu identificar. Agora, se eu quiser saber, quero saber de um organismo Canis familiaris. Vai ser quem? Vai ser lá o nosso cachorro, certo? Canis lupus, o nosso lobo, que a gente já estudou anteriormente. Então, todos os animais, eles possuem aí o seu nome científico, a sua identificação. Deu para entender? Deu para entender também que a gente tem aí essa classificação científica, que é formada por todas essas categorias taxonômicas, que uma engloba a outra. O conjunto de espécies é gênero, conjunto de gênero, família, o conjunto de família, ordem, o conjunto de ordem, classe, conjunto de classe, filo e o conjunto de filo formam o reino. Então, agora a gente vai ver aí um pouquinho sobre classificação científica desse animal aí que é a jaguatirica. Por tudo que foi descrito, veja um exemplo, a organização taxonômica da jaguatirica. Então, vamos lá. Se eu quero um animal do reino Animalia, um organismo, milhares de animais. Filo cordata já diminui mais. Filo cordata são os vertebrados. Então, os invertebrados eu já vou descartar. Classe mamália, classe dos mamíferos. Então, já descarto todos os animais que não mamam. Ordem dos carnívoros, ok. Já descarto aí os animais que não comem carne. Então, cada vez que desce uma categoria taxonômica, fica mais específico. Um animal da família dos felídeos. Já descarto todos aqueles que não são dessa família, não são aparentes, não tem uma aparência aí como do leão, como do tigre, do gatinho. Então, do gênero leopardos, já vai ficando mais fácil, que eu tenho pouquíssimos. E da espécie Leopardus pardalis, já é específico, eu já sei que está falando aí da jaguatirica. Então, não importa em que lugar eu esteja do mundo, se eu falar Leopardus pardalis, vamos saber que é a jaguatirica. E observem mais uma vez a escrita desse nome científico. Começa com letra maiúscula e o segundo nome não tem letra maiúscula e sempre destacado. Ou escrito à mão, você grifa, ou se for escrito digitado, você vai colocar em negrito ou em itálico, ou os dois, certo? Então, a gente vai falar aí da categoria taxonômica maior, a que está existente com a mais quantidade de organismos, que são os reinos, que é aquela que é mais generalizada, mais geral. E a gente vai classificar cada um dos reinos agora. Então, atualmente, os cientistas consideram a existência de 5 reinos de seres vivos. Vamos conhecer um pouco de cada um desses reinos e dos seus componentes. Então, temos o reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animal e o reino vegetal, certo? Então, aí a gente tem exemplo de representantes desses 5 reinos. Temos aí o reino plante, que é as plantas, reino fungi, os cogumelos, animalia, os animais, reino protista, temos protozoários e o reino monera, temos as bactérias. Então, a gente vai ver cada um desses reinos agora detalhadamente. Vamos lá? Reino Monera, o nosso primeiro reino. O reino Monera compreende todos os seres unicelulares. E o que são seres unicelulares? Uni já está dizendo, apenas um. Celular se refere a células. Então, quantas células tem um ser unicelular? Apenas uma. Muito bem. E são procariontes, ou seja, não tem um núcleo definido. Ele é espalhado no seu citoplasma. Então, o núcleo é onde fica o nosso material genético.
Mas nos organismos desse reino, esse material genético fica espalhado pelo citoplasma, não tem um núcleo definido, certo? Então, ou seja, a célula que é o próprio indivíduo não possui núcleo individualizado pela membrana e não possui organelas também membranosas no citoplasma, como as mitocôndrias e os cloroplastos. Mitocôndrias são nossas organelas que servem para a respiração das nossas células. Já o cloroplasto é uma organela dos vegetais que vai ajudar esses vegetais a fazer a fotossíntese, certo? Então, pertence ao reino Monera as bactérias e as cianobactérias, que também são conhecidas como cianofícias ou algas azuis. Então, esse reino, ele é composto apenas pelas bactérias e por esses tipos de algas, que são tanto unicelulares e procariontes, não possuem aí um núcleo definido, certo? Então, nosso próximo reino é o reino protista. Esse reino é formado pelos seus protozoários, seres unicelulares. Quantas células? Apenas uma, assim como no reino Monera. Eucarióticos não são mais procarióticos. Então, aí a gente pode observar na imagem aí desse paramécio que o núcleo, ele está definido por uma membrana. Temos aí o macronúcleo e o micronúcleo. Então, essa membrana, ela vai permitir que esse material genético fique guardadinho e não solto pelo citoplasma, assim como nas bactérias e nos seres procariontes, certo? Então, esses seres que possuem um núcleo delimitado e organizado pela membrana nuclear são heterotróficos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. E eles se alimentam de quê? De bactérias e outros protistas ou de matéria orgânica dissolvida na água. Fazem parte desse reino ainda as algas, seres eucarióticos, unicelulares ou multicelulares e autotróficos, ou seja, produzem seus alimentos. Fotossintetizantes são aqueles que se alimentam aí, fazem o seu alimento através da fotossíntese, como algumas espécies de algas, certo? Então, a gente tem Monera, bactérias e cianobactérias, que são um tipo aí de alga, que é parecidinho com a bactéria. Temos também o reino protista, que é composto pelos protozoários, e alguns tipos de algas, que têm as mesmas características que os protozoários. Agora vamos falar aí sobre o reino fungi. O reino fungi inclui quem? Obviamente que são os fungos. São seres eucarióticos, ou seja, possuem uma membrana ao redor do núcleo que permite que esse material genético fique guardadinho lá dentro do núcleo. São heterotróficos por absorção. Heterotróficos não produzem seu próprio alimento, precisam se alimentar. Então, eles se alimentam e obtêm a energia necessária por absorção. Os fungos ocupam lugares úmidos e sombreados e são representantes desse reino os cogumelos. Com certeza você já deve ter visto um cogumelo, certo? Então, o cogumelo faz parte aí desse reino do fungi. Aí na foto a gente tem até a imagem da Amanita muscaria, que é um cogumelo que tem lá naquele jogo de videogame, que é o Super Mario, que dá aí uma vida extra para ele. Então, aquele cogumelo faz parte desse reino fungi, certo? Então, são representantes os cogumelos, bolores. O que acontece se a gente deixa uma comida muito tempo abafada ali? O que vai acontecer? Vai criar bolor, ou seja, vai criar fungos. Então, a comida estraga. E todos aquela mancha que geralmente fica cinza, fica preta, que fica no alimento, são os fungos. Também orelhas de pau, que são fungos que crescem aí na árvore. E temos também o penicillium, que é um fungo que é feito aí um remédio muito importante, um antibiótico, certo? Então, a gente tem os fungos que servem aí, que ajudam na alimentação, como? A gente tem fungo presente no pão, porque o fermento, ele é composto por fungo que vai fazer a fermentação, vai fazer o pão crescer. A gente tem também medicamentos antibióticos que são fabricados também a partir dos fungos, certo? Então, temos agora o reino plante, que é o reino das plantas. Reino plante ou metafita reúne as plantas, que são seres eucarióticos,
membrana ao redor do núcleo, onde guarda o material genético, multicelulares, muitas células, autotróficos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Através de quê? Através da fotossíntese. Então, as plantas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Pertence ao reino das plantas as briófitas, que são os musgos, pteridófitas, samambaias, gimnospermas, pinheiros e angiospermas, como, por exemplo, a mangueira, que angiospermas são as árvores frutíferas, certo? Então, vamos ver aí um pouquinho sobre esse reino tão importante que é o reino plante. Então, é dividido tanto pelas criptógamas como pelas fanerógamas. Então, as criptógamas são as briófitas e as pteridófitas, certo? Então, as criptógamas possuem um sistema reprodutor com gametas pouco visíveis. As briófitas são plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Seivas são vasos condutores que carregam aí todos os nutrientes necessários para essa planta. Não possuem raízes, caule e nem folha verdadeiros. São a folha chamada de filoide, o caule é chamado de cauloide e a raiz de rizóide, certo? São tão minúsculas essas plantas que são chamadas assim, certo? E a reprodução é totalmente dependente da água, ou seja, a briófita só se reproduz se estiver próximo aí à água. Por isso que elas estão presentes bem nesses ambientes onde possuem rio, onde é bem úmido, ou até dentro da nossa casa, aí perto de uma pia, no quintal. Então, as briófitas nada mais são do que o lodo que fica acumulado. São conhecidos como briófitas, ou até outras plantinhas que são minúsculas, que vocês já devem ter visto, que ficam presentes nesses ambientes que são mais úmidos, certo? E o transporte é através da difusão. Como eu falei, não possuem vasos condutores. E como é que é feito o transporte dos nutrientes que essa planta precisa? De célula por célula, ou seja, como ela é minúscula, bem pequena, então esse transporte vai ser feito da célula da raiz até as células do caule, do cauloide, que não possui raiz nem cauloide, né? Nem caule, rizóide e cauloide. Então, as células do rizóide, da raiz, vai passando para o do cauloide e assim vai para o filóide. Então, ele absorve água e sais minerais da terra e passa célula por célula até chegar lá nas folhas, onde essa planta aí vai fazer a fotossíntese para se alimentar, certo? Já as pteridófitas são plantas que são um pouquinho maiores, como por exemplo a gente tem as samambaias. Elas possuem vasos condutores de seiva, possuem raiz, caule e folha verdadeiros. Sua reprodução também depende da água. E o esporófito, que é a planta mesmo, a planta em si é uma fase dominante, aí tem a ver com a reprodução. A gente não vai se aprofundar tanto aí nessa fase de reprodução das plantas, certo? Aí, a gente já falou sobre as briófitas, que são plantinhas minúsculas, já falou sobre as pteridófitas, como a samambaia, agora a gente vai falar sobre as gimnospermas. Quem já viajou para o sul, com certeza já viu aí uma gimnosperma, que são aquelas araucárias gigantes, que tem aquela pinha, aqueles cones que são cheios de sementes, não possuem flores e nem frutos, porém possuem essas sementes, certo? Então, as gimnospermas são plantas vasculares, com vasos condutores de seiva, possuem raiz, caule e folha verdadeiros, sementes nuas, ou seja, não tem um fruto aí para proteger essa semente. Produzem, reprodução não depende da água, tá certo? É feita aí pelo vento a reprodução, a dispersão do grão de pólen é feita pelo vento. E o esporófito também, que a planta é sua fase dominante. Então, como por exemplo, a gente tem os pinheiros e as araucárias. Aqui também é comum a gente encontrar de vez em quando um pinheiro, que é aí a famosa árvore de Natal, certo? Temos também o maior grupo de plantas existente, que é as angiospermas, que são plantas vasculares, com vasos condutores de seiva, possuem raiz, caule e folha verdadeiros, a semente nua, mas geralmente ela tem um fruto aí protegendo essa semente.
E o esporófito também é sua fase dominante. O esporófito tá se relacionando aí com essa planta em si na maior parte do ciclo de vida, certo? Então, a representação é feita pelas plantas frutíferas e pelas gramíneas. Então, as plantas frutíferas, que dão aí as frutas que a gente se alimentam, são as angiospermas, certo? As briófitas é o lodo, as pteridófitas são as samambaias, as gimnospermas, pinheiro e araucárias, e as angiospermas são as árvores que produzem as frutas que a gente se alimenta, certo? Então, agora vamos falar aí sobre o nosso maior reino existente, que é o reino Animalia. Então, o reino Animalia, ou Metazoa, compreende todos os animais. Os animais são seres eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Eucariontes, núcleo definido. Pluricelulares, mais de uma célula. E heterotróficos, produz seu próprio alimento. Então, esse grupo, ele inclui uma grande variedade de organismos, desde os animais mais simples, como as esponjas, até os animais mais complexos, como os cordados, que são os vertebrados, o qual o ser humano pertence. Então, vamos lá. Primeiro grupo de animal que faz parte aí são os poríferos. Poríferos, que são as esponjas do mar. Então, os poríferos ou espongiários são animais aquáticos, extremamente simples e que não apresentam tecidos. Então, as características gerais: corpo revestido por poros, ou seja, esses animais são animais filtradores. Como eles vivem aí na água, a água entra por esses poros e também sai por esses poros. Então, a água traz vários animais menores, do qual ficam presos aí, são filtradores, vão filtrar esses animais, ficam presos dentro da esponja, que a esponja vai usar de alimento, certo? A maioria são sésseis, ou seja, são presos aí em rochas, como as imagens que a gente tá vendo aí no slide, certo? E a maioria vive no mar. Então, o Bob Esponja faz parte aí desse filo dos poríferos, que fazem parte aí do reino Animalia, certo? Temos também os quinidários, que são animais aquáticos que possuem células urticantes, quinidócitos. Então, como exemplo, a gente tem a água-viva. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, já viram muito aí nos desenhos, principalmente no Bob Esponja, que aparece muito. Então, ela tem o corpo gelatinoso e vive no mar. E uma característica principal é a presença desses quinidócitos, que são células urticantes, que elas utilizam aí como defesa. Então, qualquer animal que tente tocar nela, o que vai acontecer? Quando esse quinidócito tocar nessa pele desse animal, vai queimar. Então, o que vai acontecer? O animal vai embora e assim ela consegue afastar os seus predadores. Por isso é importante, quando a gente encontrar uma água-viva, que pode encontrar também na praia, né? Quando a gente tá andando aí na areia, ninguém pode tocar, certo? Porque na superfície do corpo tem esses quinidócitos, que são células que queimam na hora. A pessoa pode ter queimadura até de 3º grau. Então, isso é muito sério. Se vocês verem quando estiverem andando aí na praia, quando tudo isso passar, não toquem, porque corre o risco de ser queimado através desses quinidócitos. Tem também os platelmintos, que são vermes do corpo achatado e alongado, que a gente tem como exemplo aí a tênia, que é um parasita que vive no intestino da pessoa, certo? Então, são aquáticos, alguns são aquáticos, como essa planária aí que a gente tá vendo. Alguns são terrestres também. Parasitas, tem alguns que são parasitas, se alimentam aí, sugam, como por exemplo a tênia, que suga aí todos os nutrientes da pessoa doente. Também tem tamanho variado, como a planária mede milímetros, já a tênia chega a metros, certo? Então, vamos falar agora sobre os nemátodes, sobre os nematódios. Então, possuem o corpo alongado, cilíndrico e fino, com as extremidades bem afiladas, como vocês estão vendo aí a lombriga, que também é um verme aí, um parasita que vive dentro do intestino aí dos animais, certo? Então, o exemplo clássico que a gente tem é a lombriga. Há espécies microscópicas e também macroscópicas. Microscópicas, aquelas que a gente só vê com microscópio. Macroscópica, que a gente consegue enxergar a olho nu.
São eucariontes, núcleo bem definido, multicelulares, muitas células. Então, assim como os platelmintos, tem a tênia, que é um parasita aí que vive no corpo dos animais, se alimentando dos nutrientes, mais conhecido popularmente como a gente chama de verme. Temos também a lombriga, que faz parte aí dos nemátodes, certo? Temos também agora o filo dos moluscos, que são animais do corpo mole. E a maioria possui uma concha calcária. Como exemplo, a gente tem aí o lula molusco, que também faz parte do desenho do Bob Esponja, certo? Então, os moluscos, eles são aquáticos e terrestres. A gente tem a lesma, que é terrestre, o caracol, que é terrestre, certo? Temos os aquáticos, a lula, o polvo. A maioria deles tem concha, que serve como proteção e também evita a desidratação. São animais de corpo mole e eles podem ser vulneráveis. Então, essa concha ela vai servir para proteção desse animal. E também evita aí a desidratação, que esse animal perca água para o ambiente, certo? E falando em concha, tem alguns animais que não possuem concha, como o polvo, a lula e também tem a lesma. Porém, o polvo e a lula não possuem concha para se esconder, para se proteger, mas soltam aí um jato de tinta, que é para espantar os seus predadores, certo? Então, agora vamos falar aí sobre os anelídeos, que é o filo das minhocas. São animais que possuem o corpo segmentado dividido em anéis. Então, se vocês pararem e já observaram aí uma minhoca, o corpo da minhoca é cheio de anéis em torno dela, é todo segmentado. Então, anelídeos se refere aí a anéis. Então, esses animais têm o corpo todo segmentado. Tem alguns animais desse filo aí dos anelídeos que são aquáticos, outros são terrestres, como a minhoca, e preferem os ambientes úmidos, tamanho variado e simetria bilateral. E as minhocas, acho que vocês já devem ter estudado sobre isso, que ela é muito importante na reciclagem do solo, porque o solo ele consegue respirar melhor, vamos dizer assim, tem uma maior oxigenação no solo por conta desses buraquinhos que a minhoca faz quando está aí percorrendo todo o solo. E também as fezes da minhoca são muito importantes aí no enriquecimento dos nutrientes do solo, certo? Então agora a gente vai falar aí sobre o maior filo que existe, que são dos artrópodes, que são animais que possuem exoesqueleto e apêndices articulados, como por exemplo temos aí as aranhas, os insetos, certo? Então, as características gerais: patas articuladas que interferem aí na locomoção, a sua locomoção é bastante eficiente. Uma formiguinha, por exemplo, consegue caminhar bem rápido, bem diferente da minhoca, certo? Captura de alimentos, na hora de capturar o alimento é mais rápido também. E também na defesa, aí a gente tem o exemplo de uma aranha armadeira. Olha como ela usa os apêndices articulados, as patas, para quê? Para se defender e parecer maior e assim espantar o seu predador. Então, eu falei anteriormente que a principal característica desse filo é a presença de um exoesqueleto, que é um esqueleto do lado de fora, na verdade. Então, o que acontece? Quando esse animal começa a engordar, vamos dizer assim, começa a ficar maior, esse exoesqueleto, que é bem duro e bem resistente, o animal não consegue mais caber ali dentro daquele exoesqueleto. Então, o que acontece? Ele sofre uma muda, que é chamada de equidise. Então, quando ele não cabe mais no corpo, naquele exoesqueleto, ele se retira, ele sai. Então, aí na imagem a gente está vendo aí um inseto saindo da sua muda. Vocês já devem ter visto por aí a casquinha de um inseto. Então, aquela casquinha é chamada de exúvia. Por quê? Porque aquele animal não cabia mais lá, naquele exoesqueleto, e resolveu aí se mudar. Porém, quando esse animal sai dessa exúvia, o que acontece? O corpo dele ainda é mole, ele fica um pouquinho vulnerável, certo? Então, ele espera um pouquinho endurecer para poder andar livremente por aí. Então, aí na imagem a gente tem um gráfico que é a curva de crescimento. Dos animais dos demais grupos, ela cresce constantemente. Já dos insetos, o que acontece? Quando começa a crescer, dá uma pausa, não consegue crescer mais, não cabe mais lá dentro, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma muda.
e só assim ele vai crescendo de novo. Quando não couber mais, vai acontecer outra muda, e assim sucessivamente, certo? Então, os artrópodes, como eu falei anteriormente, é um filo muito grande. Então, a gente vai ver algumas classes aí desse filo, tá bom? A primeira classe é a classe dos insetos, que fazem parte dos artrópodes. Os insetos, eles podem possuir asas, a maioria possui asa dos insetos. Por exemplo, a formiga, ela não possui, só que na sua fase de reprodução aí elas possuem uma asa. E o aparelho bucal é variado de acordo com o tipo de alimentação. Então, a divisão do corpo dos insetos, cabeça, tórax e abdômen. Tem 3 pares, ou seja, todo animal que é considerado inseto, ele precisa ter 6 pernas, ou seja, 3 pares de perna e um par de antenas. A maioria dos insetos tem um par de antenas, certo? Outra classe que a gente vai falar aí dos artrópodes é a classe dos crustáceos, que podem ser aquáticos e terrestres, e tem um exoesqueleto aí mais forte que é de cálcio, que a gente tem como exemplo caranguejo, camarão, lagosta, certo? Então, a divisão do corpo cefalotórax, que é cefalotórax? É a junção da cabeça com o tórax. Então, no caranguejo, não dá para você perceber o que é cabeça e o que é tórax. Então, teve uma junção, uma fusão da cabeça e o tórax e formou o cefalotórax. E também ele possui um abdômenzinho lá no final, certo? O número de patas desses animais, dessa classe dos crustáceos, são 5 pares. E também possuem aí 2 pares de antenas. Agora falando aí sobre a classe dos aracnídeos, que compreendem aí as aranhas, escorpiões, carrapatos. São animais terrestres, possuem pedipalpos, que está relacionado aí com sentir o ambiente, e possui também as quelíceras, que servem aí para a captura das presas. Então, aquele gancho que o escorpião tem, na verdade, são as quelíceras e servem para capturar também e manipular suas presas. É como se fosse a mãozinha dele que ele vai utilizar aí para pegar sua presa e se alimentar. Então, ele também é formado pelo cefalotórax, cabeça, e o tórax se juntou, formou o cefalotórax, e pelo abdômen. E possuem 4 pares de patinhas, certo? Então, são 8 pernas ao total. Nos artrópodes também temos a classe dos quilópodes, que são conhecidos como milpatas, as centopeias, certo? As lacraias. São carnívoros e predadores. A gente vai ver para não se confundir o diplópodes com os quilópodes, certo? Então, os quilópodes são carnívoros e são predadores e possuem veneno, como por exemplo aí a lacraia. Então, a divisão do corpo é formada apenas por cabeça e abdômen, e as pernas, que é a principal diferença entre os quilópodes e os diplópodes, é que possuem apenas um par de perna por segmento. Então, se você olhar aí o corpo da lacraia, que a gente tem a imagem, cada segmento desse só tem um par de perna, diferente dos diplópodes, que são herbívoros e enrolam sobre ameaça. Então, os diplópodes são popularmente conhecidos como embuá, que vocês já devem ter visto, que quando a gente trisca, na mesma hora ele se enrola quando tem uma ameaça. Então, ele fica com medo e se enrola, certo? Então, também é formado o corpo pela cabeça e o abdômen. Tem 2 pares de perna por segmento. Então, se a gente observar cada segmento desse, cada repartiçãozinha dessa do corpo, possui 2 pares de perna, certo? Então, agora vamos falar aí sobre os equinodermos, que são animais que sempre possuem a terminação mar. Estrela do mar, pepino do mar, bolacha do mar, lírio do mar. Então, todos esses são equinodermos, que significa pele com espinhos. Então, a estrela do mar, e como você observa, o ouriço do mar, todos esses têm espinhos aí na sua superfície e serve também como proteção, certo? Então, até hoje, não foram encontrados nenhuma espécie que viva em água doce. Todos os equinodermos vivem em água salgada. E são pouco utilizados como alimentos, até porque possuem o corpo cheio de espinhos.
agora, meus amores, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar aí sobre um dos maiores grupos, que são aí os grupos dos vertebrados, dos animais vertebrados. E o que são os animais vertebrados? São animais que possuem medula espinhal e coluna vertebral formada por ossos e ou cartilagem. São todos aqueles animais aí que possuem a coluna vertebral formada por ossos e cartilagem, certo? Então, a gente tem a classe aí dos répteis, que são ovíparos, ou seja, colocam ovos. Tem a pele de escamas, respiração pulmonar e alimentação carnívora, como por exemplo, jacaré, o lagartinho que a gente está vendo aí, são exemplos de répteis, tartarugas. Outra classe é a classe aí dos peixes, que podem viver na água doce ou salgada, tem pele com escamas e respiração branquial. Então, essa classe aí é muito fácil de identificar, não é? Todos aqueles peixes. Mamíferos, que são animais aí que mamam. Então, a fêmea alimenta os filhotes com leite produzido em suas mamas, tem a respiração pulmonar, reprodução sexuada e alimentação muito variada após o período de alimentação. Então, mamíferos são aqueles animais que mamam quando pequenos, certo? A gente tem os anfíbios, que são animais terrestres na vida adulta, mas precisam da água aí para a sua reprodução, como por exemplo a gente tem os sapos, que precisam da água para colocar os seus ovos. Porém, esse animal vai virando girino, depois vai crescendo e quando vira adulto não depende mais da água, certo? A respiração no início da sua vida é branquial, respiram por brânquias, mas quando viram adultos que não vivem mais na água, a sua respiração é pulmonar, certo? E para finalizar, temos aí as aves, que são animais que têm o corpo coberto por penas. A maioria aí pode voar, certo? Temos as galinhas aí que não são tão adaptadas a voar. Possuem um bico, asas e são ovíparos. Então, aí nos animais vertebrados temos os répteis, peixes, mamíferos, anfíbios e aves, certo, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Agora é hora de praticar a nossa atividade de hoje. Agora vamos voltar aí para o WhatsApp para saber qual atividade devemos fazer hoje. Então, meus amores, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!